Imagine acordar no meio da madrugada com aquela fome que não te deixa pegar no sono de novo. Tudo que você quer é um sanduíche rápido para acalmar o estômago e voltar para o conforto da cama. Mas ao chegar na cozinha, um detalhe estranho quebra essa rotina simples. O armário que você tem certeza de ter fechado está misteriosamente aberto. Talvez muitos apenas dessem de ombros e seguissem em frente, mas quando algo quebra sua ordem, fica difícil ignorar. Quem nos conta essa história é o Victor. Boa noite, Dom. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo uma noite dessas. Parece bobo, mas me deixou arrepiado por dias. Eram 4 da manhã de um sábado. Acordei com o estômago roncando. Nada pior do que tentar pegar no sono com o vazio no estômago. Levantei da cama e fui até a cozinha preparar um sanduíche. Mas assim que cheguei, percebi que o armário estava aberto. Sou extremamente meticuloso em sempre fechar tudo o que abro, então fiquei chocado ao ver aquilo. Esse tipo de detalhe me incomoda mais do que a maioria das pessoas. Enquanto muitos apenas fechariam o armário e seguiriam em frente, eu me vi obrigado a investigar a casa em busca de qualquer sinal de visitantes indesejados. Revirei cada armário sem encontrar ninguém, mas ao descer para a sala de estar, me deparei com a porta dos fundos completamente aberta. Naquele momento, tive certeza de que alguém havia estado dentro da minha casa. Respirei fundo e, reunindo coragem, saí para acender a luz do pátio. Foi então que vi alguém sentado em uma das cadeiras. Ele olhou para mim com um olhar vazio e se levantou devagar. O homem parecia descuidado, talvez sem teto. Seus cabelos longos chegavam aos ombros. Ele começou a caminhar em minha direção. Fiquei ali, imóvel, tentando adivinhar suas intenções, quase o considerando inofensivo. Mas, de repente, ele avançou em minha direção e eu mal tive tempo de fechar e trancar a porta. Ficamos nos encarando por uns 10 segundos através do vidro, até que finalmente me dei conta de que deveria estar usando aquele tempo para chamar a polícia. Corri para a cozinha, peguei o telefone e comecei a discar. Quando olhei de volta, ele já tinha desaparecido. Ainda assim, chamei a polícia, mas eles nunca encontraram nada sobre o homem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Esta é uma daquelas histórias que permanecem na mente por muito tempo. Tudo começou há alguns meses, e até hoje continuo morando na mesma casa onde tudo aconteceu. Tenho uma tomada elétrica embaixo da cama que uso para carregar meu celular. Todas as noites, deixo o telefone na prateleira acima da cama e geralmente o uso como despertador. Mas numa noite de segunda-feira, em fevereiro, algo muito estranho começou a ocorrer. Acordei de madrugada com o som do alarme do celular, mas ainda estava escuro lá fora. Olhei para o relógio de cabeceira e vi que eram 4 da manhã. Franzi a testa confuso. Será que eu tinha configurado algum alarme sem querer? Peguei o celular e notei que o alarme estava intitulado Embaixo. Achei curioso, mas desativei e voltei a dormir pensando que talvez fosse um engano ou algum bug. Na noite seguinte, o mesmo som me despertou. Verifiquei o relógio, 3 da manhã. Desta vez, o alarme tinha o título Dá. Um frio percorreu minha espinha. Eu não lembrava de ter programado esse alarme. Será que alguém estava mexendo no meu telefone? Pensei que meu irmão pudesse estar pregando uma peça. No dia seguinte, reclamei com meu pai, pedindo para ele dizer ao meu irmão que parasse com as brincadeiras, pois aquilo estava atrapalhando o meu sono, especialmente em dias de aula. Mas meu pai jurou que ninguém tinha mexido no meu telefone, e eu, de certa forma, acreditei nele. Então, naquela noite, decidi colocar uma senha no celular e anotei num post-it que escondi na parede atrás da cama. Conferi que não havia nenhum alarme extra programado, apenas o habitual para as 8 da manhã. Porém, mais uma vez, fui despertado no meio da noite. O som do alarme ecoava pelo quarto silencioso. Eram 2 da manhã e o título do alarme era Cama. Meu coração disparou. Juntando os títulos dos alarmes das últimas noites, formava-se a frase:
embaixo da cama. Uma onda de pânico me envolveu. Quem poderia estar fazendo isso? Como alguém tinha acesso ao meu celular protegido por senha? Minhas mãos tremiam enquanto segurava o telefone. Pensei em chamar meus pais, mas hesitei. Poderia ser apenas uma estranha coincidência ou algum vírus no celular. Decidi desligar o aparelho e deixá-lo assim pelo resto do dia seguinte, esperando que o problema desaparecesse. Naquela noite resolvi usar o velho despertador analógico da mesa, configurado para as 8 da manhã. Coloquei o celular desligado na gaveta da escrivaninha e fui dormir, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Mas o sono não durou muito. Acordei novamente no meio da escuridão, sentindo uma inquietação indescritível. O quarto estava mergulhado no silêncio, mas havia algo errado. Olhei para o despertador. Estranhamente estava desligado. Um ruído suave chamou minha atenção. Vinha da prateleira acima da cama. Para minha surpresa, meu celular estava lá, com a tela acesa, embora eu tivesse certeza de que o havia guardado na gaveta. Um som distorcido começou a tocar. Não era o habitual toque de alarme, mas sim um murmúrio indecifrável, quase como um sussurro. Na tela, uma nova mensagem. Olhe embaixo. Quem estava fazendo isso? Como o celular saiu da gaveta? Com a mão trêmula tentei ligar para meus pais, mas o celular desligou abruptamente, indicando bateria fraca. Precisava do carregador. Estendi o braço em direção à tomada embaixo da cama, mas não encontrei o cabo. Tateei no escuro e minha mão tocou algo frio e estranho. Puxei o braço, mas era tarde. Senti uma mão apertar o meu braço com força. Gritei com toda a força, o suficiente para que os vizinhos pudessem ouvir. Logo escutei a porta do quarto dos meus pais se abrindo e passos correndo na minha direção. Meu pai entrou no quarto com um taco de beisebol e me viu sendo puxado para a beira da cama. Ele se abaixou, agarrou o homem escondido ali e o nocauteou, chamando a polícia em seguida. Descobrimos que o homem era um criminoso sexual com várias passagens pela polícia. Alguém mentalmente perturbado que gostava de assustar suas vítimas. Mas o mais assustador foi saber que ele esteve na nossa casa, escondido debaixo da minha cama por 4 dias. A experiência mais terrível que já vivi nem aconteceu diretamente comigo. Tenho um amigo que vou chamar de Fred. A gente costumava sair ou, no mínimo, trocava mensagens diariamente. Mas um dia, ele não respondeu a nenhuma das minhas mensagens, nem atendeu às minhas ligações. Fui até a casa dele, que fica a apenas um quarteirão de distância, para ver se estava tudo bem. Bati na porta, toquei a campainha, mas ele não atendeu, o que me deixou desconfiado, pois o carro dele estava lá. Tive a impressão de que ele queria ficar sozinho. Mais tarde, naquela noite, recebi uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Atendi com cuidado, mantendo a câmera longe do meu rosto. Quando um rosto apareceu na tela, era o Fred. Senti um alívio e mostrei meu rosto também. Só que, ao observar melhor, percebi que ele parecia diferente, muito mais cansado e, de alguma forma, paranoico. Além disso, estava em um lugar que não reconheci. Perguntei onde ele estava e por que não tinha respondido às mensagens. Ele respondeu que estava bem e em casa. Perguntei de quem era o telefone que ele usava e ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Ele apenas olhou fixamente para a câmera antes de finalmente dizer que era o celular do tio dele. Achei tudo muito estranho, mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele de repente pediu que eu emprestasse a ele $10.000, prometendo que devolveria. Ri da situação até perceber que ele falava sério, extremamente sério. Seu rosto expressava uma preocupação intensa. Perguntei por que ele precisava de tanto dinheiro e ele novamente ficou em silêncio, só me encarando pela câmera. Finalmente disse que precisava ir e a chamada se encerrou. Essa foi sem dúvida uma das experiências mais perturbadoras que já tive. Nunca tinha visto ele agir de forma tão esquisita. Algo estava obviamente errado, mas já era tarde, e pensei que seria melhor ir até a casa dele no dia seguinte para conversar.
No dia seguinte, bem cedo, fui direto para a casa dele e toquei a campainha umas 10 vezes. Ele não atendeu. Acabei desistindo, pensando que se ele queria ser misterioso, era problema dele. Mais tarde naquela noite, quase no mesmo horário, recebi outra chamada de vídeo, agora de um número diferente. Atendi e, de novo, era o Fred. Dessa vez ele estava péssimo, o cabelo todo desarrumado, um corte na testa, olheiras profundas. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele não disse nada diretamente. Só continuava exigindo os $10.000 para serem enviados a um endereço aleatório. E eu continuava dizendo que não. Então ele disse algo que ainda me atormenta. Com uma voz trêmula e nervosa, ele falou: "Vamos lá, não aponte uma arma para as minhas costas." Senti aquilo como um soco quando ele falou, especialmente pelo leve piscar do olho esquerdo, que interpretei como uma piscadela. Mas a chamada terminou abruptamente, e eu só conseguia imaginar o que estava acontecendo com ele. Por alguma sorte, lembrei-me do endereço que ele mencionou e liguei imediatamente para a polícia. Era uma casa velha e abandonada em um quarteirão praticamente deserto, a quilômetros de onde eu estava. A polícia encontrou o Fred no porão, espancado quase até a morte, mas ainda há tempo de salvá-lo. O psicopata que fez isso já tinha fugido há muito tempo. Fred não gosta de falar sobre o que aconteceu, mas o pouco que ele me contou foi que estava indo para casa antes de tudo escurecer e de acordar em um porão sombrio. Antes de minha namorada, Jenny, e eu começarmos a namorar oficialmente, já passávamos muito tempo juntos. Ambos curtimos fazer snowboard, e a família dela tem uma pequena cabana em Vermont, próxima ao resort de esqui Stone Mountain. Naquela época, acho que já era a nossa 10ª vez saindo juntos. Ela me chamou para passar um fim de semana lá com ela e aproveitarmos para fazer snowboard juntos pela primeira vez. A viagem durou umas 5 horas. Quando estávamos quase chegando, passamos uns 30 minutos em uma estrada estreita e isolada, rodeada por muros de árvores e com poucas entradas para outras propriedades. Estávamos bem no alto das montanhas. Avistar outro carro naquele ponto era algo raro. Parecia que estávamos completamente sozinhos. Muitas das entradas sequer tinham marcas de pneus na neve, mostrando que boa parte das casas estava vazia. Jenny explicou que muitas daquelas propriedades pertenciam a pessoas de fora do estado, assim como era o caso dela. Eu dirigia a cerca de 50 km/h quando ela me pediu para reduzir a velocidade, avisando que estávamos chegando. Assim que diminui, surgiu uma pequena abertura nas árvores que eu provavelmente teria perdido. Seguimos por aquela trilha estreita com tração nas 4 rodas até chegarmos à pequena casa coberta de neve, que parecia incrivelmente acolhedora. Estacionamos e a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecimento da casa. Levamos nossas coisas para dentro e, como já estava escurecendo, preparamos uma parte da comida que havíamos trazido para o jantar e colocamos um filme para assistir. Era A Procura da Felicidade. A cabana tinha praticamente tudo: aquecimento, eletricidade, só não tinha água encanada. A família dela mantinha galões de água para o essencial, como lavar as mãos e os pratos, mas não havia banheiro funcionando. Jenny me avisou que teríamos que usar a casinha lá fora. Naquela noite, só precisei sair para urinar, então fui até a varanda e fiz xixi na neve. Nevou bastante durante aquela noite. Em algum momento caímos no sono assistindo ao segundo filme e acordamos cedo com o alarme do celular. Queríamos ser dos primeiros a aproveitar a neve fresca na montanha. Depois do café da manhã, começamos a nos arrumar para ir ao resort de esqui. Antes, precisei ir até a casinha. Corri até lá de tênis e senti meus pés congelarem. No caminho, notei pegadas na neve. Eram grandes, mas não consegui dizer se eram de botas ou de algum animal. A trilha contornava a casa e desaparecia na floresta. Chamei Jenny para olhar e ela disse que provavelmente era um urso negro, pois eles são bem comuns por lá. Fiz o que precisava e partimos para o resort, onde curtimos umas boas 8 horas de diversão.
Depois paramos em uma lanchonete para comer e voltamos para a cabana. Àquela altura já estava completamente escuro e nevava de novo. Acendemos a lareira, aumentamos o aquecimento e colocamos música. Começamos a beber e depois de um tempo senti vontade de ir ao banheiro. Já que estava calçando as botas, resolvi aproveitar e ir direto à casinha. Saí para a nevasca e fui até lá. Dessa vez, fechei a porta com força para evitar que a neve e o vento frio entrassem junto comigo. Eu ainda ouvia a música alta vindo de dentro da casa, mas, de repente, por cima disso, percebi o som de passos esmagando a neve, passando pela casinha. "Jenny!" chamei. Silêncio. Nenhuma resposta. Os passos continuaram se afastando. Como estava com o meu telefone, mandei uma mensagem para ela. "Você está lá fora?" Mas a mensagem não foi entregue de imediato, pois o sinal de celular era péssimo naquela região. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava dentro da casinha. Já estava prestes a terminar quando, de repente, a música parou, deixando um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som suave dos flocos de neve caindo lá fora. Assim que saí, percebi que a escuridão havia tomado conta do lugar. As luzes da casa estavam apagadas. E pensei que talvez a energia tivesse caído. Usei a lanterna do celular e vi um par de pegadas frescas na neve levando até a casa. Segui as marcas até a porta da frente, onde pareciam parar e depois contornar a casa. Bati na porta e chamei o nome de Jenny. De repente a porta se abriu e um braço me puxou para dentro. Era Jenny. Ela fechou a porta rapidamente e a trancou. Em voz baixa, me contou que um homem tinha tentado abrir a porta pouco depois que eu fui para a casinha. Ela trancou a porta assim que ficou sozinha, assustada. Quando viu que não era eu, cortou a energia e se escondeu no canto da sala de estar, observando horrorizada enquanto o estranho passava lentamente pela janela, espiando lá dentro. Cheguei apenas alguns minutos depois disso. Jenny então mencionou uma adega secreta no chão, onde o pai dela guardava algumas armas, incluindo uma espingarda. No escuro, encontrei a maçaneta da entrada para a adega. Abri e com a lanterna desci a pequena escada e peguei uma das armas da parede. Depois, nos sentamos no sofá, no escuro, sem coragem de ligar as luzes e nos expor a quem quer que estivesse lá fora. Os vizinhos mais próximos ficavam longe o suficiente para uma caminhada, e Jenny comentou que provavelmente nenhum deles estava em Vermont naquela época. Mais uma vez, o único som era o dos flocos de neve caindo do lado de fora, até que o som perturbador de passos na neve voltou. Peguei a arma carregada e fui até a porta da frente. Abri e disparei 3 vezes para o alto, gritando. Os passos cessaram imediatamente. Imagino que tenham fugido, e o som dos tiros ecoando deve ter encoberto o som dos passos se afastando rapidamente. Na manhã seguinte partimos sob a recomendação do pai dela, que achou mais seguro que não ficássemos por lá. Eles realmente não têm grandes preocupações com roubos, então simplesmente saímos no dia seguinte. Ao menos aproveitamos um dia inteiro de snowboard antes daquela noite tensa. Para dizer o mínimo, aquela noite foi uma experiência inesquecível. Eu moro na Inglaterra, e se você também vive por aqui, deve lembrar como nevou bastante durante o inverno de 2018. Eu costumava adorar a neve, mas depois do que passei, essa admiração se foi. Minha família planejara visitar parentes em Cornwall no fim de semana. Eu, sinceramente, não queria ir. Não me dou bem com eles e preferia 1000 vezes ter ficado em casa. Decidi então fingir que estava doente. Não achei que acreditariam, mas acabou dando certo. Eles partiram sem mim e deixaram a casa sob minha responsabilidade, o que me pareceu perfeito. Para constar, eu tinha 16 anos na época, então não foi exatamente uma atitude irresponsável da parte deles. O sábado foi excelente. Passei um bom tempo no computador, assistindo Netflix e brincando na neve com minha cachorra, que ama o frio mais do que tudo. Mais tarde, eu estava finalizando uma missão em Call of Duty, WWF, quando bateu a fome. A casa estava cheia de comida, mas tudo parecia complicado demais para preparar. Resolvi então ir até a loja de fish and chips ali na vila.
Já estava escuro e a neve, embora espessa, havia finalmente parado de cair. Peguei uma nota de 10 libras, enfiei no bolso, coloquei um casaco e saí. O caminho que faço passa por uma trilha cercada de árvores e iluminada por alguns postes de luz, que termina bem perto da estrada principal, onde fica a lanchonete. Quando cheguei lá, o céu já estava completamente escuro. Comprei batatas fritas e uma salsicha empanada e comecei meu trajeto de volta para casa. No meio do caminho, enquanto carregava minha comida, ouvi um barulho. Vindo dos arbustos à minha direita, um galho estalou. Virei a cabeça rapidamente, mas não vi nada. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que devia ser só algum animal. No entanto, o som voltou. 2 estalos, rápidos e próximos. O medo começou a tomar conta, e eu acelerei o passo rumo à casa. Tinha esquecido o que me aguardava mais à frente. A última parte da trilha, praticamente mergulhada na escuridão. A lâmpada do poste estava queimada há meses, e a prefeitura nem se dava ao trabalho de trocá-la. Soltei um suspiro frustrado, nervoso e continuei. Foi então que o som de galhos quebrando cessou por um instante e foi substituído por passos pesados esmagando a neve. Parei e me virei, e meu coração congelou. Ali, silhuetada contra o brilho do poste mais ao fundo, uma figura negra se destacava, e ela estava correndo em minha direção. Virei-me e disparei pela neve, fora do caminho rumo à minha casa, que estava a apenas uns 10 metros. Enquanto corria, puxei as chaves do bolso e as enfiei na fechadura assim que alcancei a porta. Entrei e a fechei com força, trancando-a de imediato. Espiei pela janela da porta, mas não havia nada ali. As ruas estavam desertas. Se tudo terminasse ali, talvez eu não me sentisse tão mal. Mas as coisas não pararam por aí. A paranoia tomou conta, me mantendo acordado até tarde. Já perto da meia-noite, meu cachorro começou a fazer um escândalo, latindo e arranhando a porta dos fundos. No fundo, eu sabia por que ela estava agitada, mas não queria aceitar. Fui até a porta dos fundos, só que a escuridão era total, impedindo que eu visse qualquer coisa. Respirei fundo e acendi a luz, mas mais uma vez não vi nada. O quintal estava vazio. Afastei o cachorro da porta e tentei voltar a assistir TV, mas algo continuava me incomodando. Uma sensação estranha que eu não conseguia entender. Olhei para o quintal e vi que estava intocado, exceto pelas minhas pegadas que iam até a porta dos fundos, aquelas que fiz quando voltei para casa. Foi aí que a ficha caiu. Eu havia entrado pela porta da frente. Um calafrio percorreu minhas veias e, ao me aproximar da porta dos fundos, percebi que algo estava muito errado. Sentia o ar frio no rosto. Fui até a porta e parei. Ela estava escancarada. A estrutura da minha casa permite que, ao entrar, você tenha 3 opções de caminho: a sala de estar, onde eu estava, a cozinha ou as escadas. Encostei-me lentamente na parede e então ouvi um som leve, mas inconfundível. Um baque vindo do andar de cima. Peguei o cachorro, agarrei meu telefone e corri direto para a casa dos vizinhos. Como já era meia-noite, toquei a campainha insistentemente umas 10 vezes, até que alguém finalmente respondeu. Meus vizinhos estavam irritados por serem acordados, mas, quando expliquei o que estava acontecendo, me deixaram entrar sem hesitar. A polícia levou cerca de 40 minutos para chegar por causa da neve que, mais uma vez, caía intensamente. Quando finalmente chegaram, fizeram uma busca completa pela casa, mas não encontraram nada. As pegadas estavam cobertas pela neve, mas as câmeras de segurança registraram uma figura saindo pela porta dos fundos logo depois que saí, pulando a cerca e desaparecendo na floresta atrás da casa. Ainda me atormenta saber que essa pessoa está lá fora e que sabe onde moro. Aos poucos voltei a dormir melhor e instalamos uma nova fechadura na porta. Durante um bom tempo, fiquei preocupado com a segurança da minha família e a minha. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Tenho 27 anos agora, mas isso aconteceu quando eu tinha 26. Minha mãe faleceu há alguns anos e meu pai, que é cego, precisou se adaptar.
Ele vendeu uma empresa de energia bem-sucedida quando eu era mais novo. Então, temos uma situação financeira confortável, com algumas propriedades que alugamos. Dada essa realidade, faço minha parte ajudando a gerenciar a maioria dos imóveis. Meu pai vive em um condomínio térreo a cerca de 10 minutos de distância da nossa casa, numa área onde ele pode caminhar até a vila, que tem mercados e tudo o que ele possa precisar. Minha irmã, Kate, e eu continuamos na casa onde crescemos e morávamos todos juntos. Apesar de se virar bem sozinho para as tarefas do dia a dia, como fazer compras e cuidar de si, ele precisa que a gente o leve para compromissos mais distantes, como consultas médicas. Isso aconteceu durante uma forte tempestade de inverno. Kate estava na casa do namorado, que fica a cerca de meia hora daqui. Então, eu estava em casa sozinho. Com a neve caindo intensamente, decidi ligar para meu pai para ver se estava tudo bem. Ele tem um telefone fixo, pois é mais fácil de usar do que o celular, embora ele também tenha um smartphone que usa de vez em quando, com certa resistência. Quando liguei, o telefone tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Tentei de novo, e o mesmo aconteceu. Ele normalmente atende rapidamente, então esperei alguns minutos antes de tentar mais uma vez. Novamente, a ligação foi para a caixa postal. Deixei uma mensagem pedindo que ele me retornasse. Resolvi ligar para Kate para ver se nosso pai tinha mencionado algo sobre sair nesse tempo, mas ela disse que não. Fiquei inquieto com a ideia de ele estar fora durante uma nevasca, então peguei o carro e fui até o condomínio dele. As estradas estavam terríveis, com poucos carros na rua, e o meu celular continuava vibrando com alertas sobre a tempestade de inverno. Definitivamente, esse clima não era seguro para ele andar por aí. Quando cheguei, notei pegadas na neve que indicavam que ele havia saído e voltado recentemente. Bati na porta e chamei. "Pai, sou eu." Alguns segundos depois, a senhora Hannah Laura, esposa do vizinho, abriu a porta com um sorriso e me cumprimentou. Ela me contou que seu marido tinha dado uma carona para meu pai até a loja há poucos minutos. Agradeci a ela, que fechou a porta em seguida. Como já estava ali, pensei em esperar dentro do condomínio do meu pai. Antes de procurar minha chave, experimentei girar a maçaneta e, para minha surpresa, a porta abriu. Ele havia deixado a porta destrancada de novo. Já o havia alertado tantas vezes sobre isso. Um dia alguém poderia entrar, mesmo em uma vizinhança tranquila como a nossa. Fechei a porta atrás de mim e percebi algo estranho. Havia marcas de neve derretida no chão de madeira, indo da sala até o corredor que leva ao quarto dele. "Pai?" chamei. Será que ele tinha acabado de chegar antes de mim? Mas isso não explicaria o fato de o marido da Hannah Laura ainda não ter retornado. Ou talvez explicasse. Vai ver, ele deixou meu pai em casa e seguiu para resolver suas próprias coisas. Enquanto eu seguia lentamente as pegadas, esses pensamentos se passavam pela minha cabeça. Chamei pai mais uma vez, agora com a voz mais firme. Não ouvia o chuveiro, então por que ele não responderia? Alguma coisa estava errada. Ele sempre responderia. Decidi ligar para o celular dele e ouvi o toque vindo do quarto no final do corredor. Isso me fez pensar que ele poderia estar em casa. Segui pelo corredor e entrei no quarto vazio do meu pai. Ele não estava lá. O telefone vibrava no criado mudo ao lado da cama. No chão, as marcas de neve derretida levavam até o banheiro dele, cuja porta estava fechada. Bati e chamei pai uma última vez. Nada de resposta. Abri a porta devagar e o banheiro estava vazio. Mas um detalhe chamou minha atenção na hora. A cortina do chuveiro estava fechada. Meu pai sempre deixa essa cortina aberta. Tenho certeza disso. Além disso, a porta do banheiro estar fechada também era estranho. Ele costuma deixar todas as portas abertas para facilitar a navegação. Fiquei olhando para a cortina do chuveiro por alguns segundos. Então, fechei a porta do banheiro, caminhei até a frente do condomínio, saí, tranquei a porta e liguei para o 911. Esperei lá na entrada, a única entrada e saída do lugar. A polícia chegou surpreendentemente rápido, considerando as condições da estrada. Entramos juntos no condomínio e fomos direto ao quarto do meu pai, onde encontramos um homem sentado na cama, com as mãos levantadas,
como se soubesse que estávamos chegando e estivesse esperando por nós. Meu pai chegou em casa cerca de 10 minutos depois, a tempo de ouvir toda a história. O homem que invadiu morava algumas unidades mais adiante, segundo sua identidade. Isso significava que ele já estava observando meu pai e sua casa há algum tempo, planejando entrar e roubá-lo. Depois desse episódio, aprendi na prática o sentido da expressão roubar um cego. Meu pai, com seu coração bondoso, nem queria prestar queixa, mas conseguimos convencê-lo a contratar um advogado. O homem foi acusado de furto de 3º grau e ainda está preso até hoje. Era uma dessas noites frias de começo de março, já faz alguns anos. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, depois de um longo turno que me prendeu até tarde. Passava da meia-noite quando finalmente entrei em casa, e o cansaço estava estampado em cada movimento meu. Tudo que eu queria era abrir uma cerveja gelada, me largar no sofá e esquecer o mundo. E foi exatamente o que fiz. Não há nada como o gosto da primeira cerveja depois de um dia exaustivo. Nem mesmo liguei a TV de imediato. Apenas me deixei cair no sofá de olhos fechados, com os pés para cima, tentando afastar os pensamentos perturbadores sobre o estresse da minha vida. Enquanto passava pelos canais, minha frustração crescia. Nada parecia minimamente interessante. Após alguns minutos de zapeada, desisti e decidi aproveitar a cerveja em silêncio. Mas, como parecia ser uma regra na minha vida, paz e tranquilidade eram luxos difíceis de manter. Não passaram 10 segundos e todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. Sabe aquele som quase imperceptível que surge um instante antes de tudo se apagar? Pois é o som que eu mais detesto. Nossa casa tinha esse estranho hábito de perder energia de tempos em tempos, e continua assim até hoje. Minha primeira reação foi sair para ver se o apagão tinha atingido as casas vizinhas. Fechei a porta atrás de mim, tentando manter o pouco calor que ainda restava na casa, caso eu não conseguisse resolver a situação logo. Já era tarde, mas vi que pelo menos uma das casas da rua ainda estava iluminada, o que me confirmou que o problema era mesmo só na minha casa. Suspirei fechando os olhos, já antecipando a dor de cabeça que acabaria com o pouco de prazer que eu esperava ter naquela noite. Ao me virar para entrar novamente, percebi algo estranho. A maçaneta da porta não girava. Ela estava trancada. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo. Tentei girá-la mais algumas vezes, mas era inútil. Chamei pelo nome da minha esposa, batendo na porta, imaginando que ela pudesse ter acordado enquanto eu estava fora. Silêncio absoluto. Olhei pelo vidro e vi que tudo continuava na escuridão. Corri para a porta dos fundos, mas ela também estava trancada. O pânico começou a me tomar. Minha esposa tinha o hábito de deixar as portas destrancadas, então o fato de a porta dos fundos estar trancada era bastante incomum. Fui para o lado da casa checar o disjuntor e parei de repente. A mangueira, que eu sabia que tinha deixado enrolada, estava estendida na grama, bem abaixo da caixa de disjuntores. Uma sensação de choque me atravessou. Alguém havia cortado a energia de propósito. Sem pensar muito, corri para a janela mais próxima e olhei para dentro desesperado. Dessa vez, percebi 2 lanternas balançando de forma frenética no escuro, como se estivessem remexendo em tudo. Estavam roubando minha casa ali enquanto eu estava a poucos metros. Uma fúria me consumiu. A audácia de alguém entrar assim, sabendo que eu estava por perto. Coloquei a mão no bolso, pronto para chamar a polícia, mas só então percebi que tinha deixado o telefone no sofá. Soltei um palavrão baixo e decidi que o jeito seria correr até a casa do vizinho para pedir o telefone emprestado. Mas quando dei o primeiro passo em direção à casa dele, um pensamento mais sombrio tomou conta de mim. Minha esposa ainda estava lá dentro. Ela provavelmente estava dormindo, indefesa, diante de quem quer que estivesse invadindo nossa casa. Não podia deixá-la sozinha nem por um segundo a mais. Dei meia volta e corri de volta para casa, pegando algumas pedras soltas do jardim no caminho. Comecei a jogá-las contra a janela do nosso quarto, torcendo para que ela acordasse.
Na terceira tentativa, ela finalmente abriu a janela. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, eu já sussurrava o que estava acontecendo e pedi para ela se esconder no armário. Ela desapareceu rapidamente da janela, sem fazer perguntas. Em seguida, corri para a casa do vizinho e bati desesperado na porta. Expliquei a situação o mais rápido que pude e usei o telefone dele para chamar a polícia. Fiquei esperando na varanda, rezando para que minha esposa ficasse segura. Quando a polícia chegou, corri até um dos policiais e expliquei o que estava acontecendo, tentando ser o mais claro possível. Eles invadiram a casa, mas já era tarde. A porta dos fundos estava aberta e quem quer que tivesse entrado já tinha ido embora, levando vários dos nossos pertences. Minha esposa estava mais abalada do que eu e com razão. O que ela contou a mim e aos policiais me deixou arrasado, me culpando por não ter feito mais para protegê-la. Nunca vou me perdoar por ter deixado ela sozinha em casa com intrusos. Ela disse que logo após eu instruí-la a se esconder, alguém arrombou a porta do quarto. A pessoa entrou, destravou uma arma e ficou parado ali por alguns segundos, claramente tentando ouvir se havia alguém no cômodo. Ela me contou que nunca sentiu tanto medo na vida. Acho que os invasores ouviram o som das pedras que eu joguei na janela. A parte mais aterrorizante é que ainda vivemos nessa casa, sem planos de nos mudar tão cedo. Às vezes, me pego pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse saído por aqueles breves instantes. Minha vida sempre se desenrolou na sombra do meu irmão mais velho. Não levo isso com ressentimento, mas é a pura verdade. Ele construiu um negócio de sucesso e eu tenho passado boa parte dos últimos 6 anos tentando seguir um caminho parecido. Recentemente, voltei para a casa dos meus pais para tentar encontrar um rumo. Retornar parecia um retrocesso, mas era a única opção que eu tinha. Estava ficando no porão para não atrapalhar meus pais. Lá não era tão ruim assim. Na verdade, era quase um mini apartamento. O espaço contava com uma pequena cozinha, banheiro, escritório, quarto e até uma TV com meus antigos videogames. Com tudo isso, eu quase não subia, vivendo praticamente isolado ali embaixo, o que me ajudava a não me sentir um completo peso. Em uma noite de sexta ou sábado, uma tempestade violenta tomou conta do lado de fora. A chuva martelava as janelas e o vento era tão forte que a casa inteira tremia. Não consigo exagerar o quanto foi intenso. Era uma das tempestades mais ferozes que já tinha presenciado. Meus pais estavam fora no fim de semana e eu tinha a casa toda para mim, o que não era nada mal. Naquela noite estava especialmente confortável lá embaixo. Adoro ouvir uma tempestade se desenrolando enquanto estou seguro em uma cama quentinha, especialmente no meio da noite. Há algo na sensação de estar protegido em meio ao caos de uma tempestade que traz uma paz inexplicável. Estava prestes a adormecer com o som suave da chuva quando a energia caiu de repente, deixando tudo na mais completa escuridão. Soltei um gemido de frustração. Achei que a tempestade devia ter derrubado a luz e, por um momento, pensei em checar o disjuntor, mas não estava com disposição para encarar a tempestade lá fora. Além disso, já estava quase indo dormir e nem sabia onde o disjuntor ficava exatamente. Resolvi esperar e lidar com isso na manhã seguinte. Enquanto tentava relaxar novamente, ouvi um som, um baque alto e estranho vindo de uma das janelas do porão. Era um som pesado, como se algo tivesse batido com força. Minha primeira reação foi pensar que talvez o vento tivesse derrubado um galho ou alguma árvore. Mas o som era preciso e deliberado, diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Mesmo sem vontade, não dava para ignorar aquilo. Era algo mais sério do que apenas a falta de luz. Relutante, saí da cama, peguei meu celular e liguei a lanterna para examinar a janela. O porão estava em completa escuridão, com apenas o som da chuva batendo no vidro e o trovão ao longe. Passei a mão no rosto, tentando me manter acordado. Levantei o celular para iluminar a janela e naquele momento meu coração quase parou. Um rosto estava colado no vidro, me encarando. O homem tinha os olhos arregalados,
pele pálida e encharcada, e por um breve segundo fez contato visual comigo. Assim que percebeu que eu o estava olhando, afastou-se da janela. Recuei, quase deixando meu celular cair. O que eu tinha acabado de ver? Meu coração disparou e minha respiração ficou ofegante, mas não tive tempo de processar o que tinha acontecido, porque segundos depois comecei a ouvir outro som. Passos. Escutei atentamente. O piso acima de mim rangia levemente. Havia pessoas na casa. Entre o que eu tinha visto e o que estava ouvindo, eu estava à beira de perder o controle. Estava sozinho e minha casa estava sendo invadida. E além de tudo, um deles sabia que eu estava no porão. Não conseguia pensar com clareza. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas sabia que precisava fazer algo. Verifiquei rapidamente o celular, pronto para ligar para a polícia, mas lembrei que a queda de energia havia derrubado o Wi-Fi e que eu não tinha sinal de celular ali embaixo, ficando totalmente isolado. Sabia que não podia simplesmente esperar que aqueles invasores fizessem o que quer que tivessem em mente. Tentei me acalmar, avaliando minhas opções. Não podia deixar aquelas pessoas perambularem pela casa, mas confrontá-las de frente era impensável. Estava preso em uma situação sem saída. Decidi subir furtivamente e tentar sair pela porta da frente sem fazer barulho para chamar a polícia de fora. Não tinha outra escolha. Caminhando o mais silenciosamente possível, fui até a escada do porão. Ainda me lembro do medo puro daquele momento. Você nunca sabe como seu corpo vai reagir a algo traumático até que esteja vivendo isso. Ao chegar ao topo, espreitei pelo canto da escada. Meu coração afundou quando vi 3 figuras com lanternas andando pela casa completamente escura. Observei-os por alguns segundos, paralisado de medo. Uma das lanternas passou pelo corpo de um deles por tempo suficiente para eu perceber o que ele carregava. Uma arma. Eu estava congelado, todos os músculos tensos. Fiquei parado, observando enquanto eles murmuravam entre si em vozes baixas. Foi então que ouvi um deles dizer algo que tornou tudo ainda mais assustador, se é que isso era possível. Com uma voz calma, quase casual, ele disse: "O Alex está no porão. Vá buscá-lo." Não consigo descrever o terror que senti. Como eles sabiam o meu nome? Desci as escadas o mais silenciosamente possível, tentando manter a respiração sob controle, mas estava me desfazendo por dentro. Sabia que não tinha muito tempo. Eles estavam vindo atrás de mim, e eu não fazia ideia do que fariam quando me encontrassem. Olhei freneticamente ao redor, buscando um esconderijo. Não havia tempo. Eu precisava sair dali naquele minuto, ou seria o meu fim. A única saída possível era uma das janelas do porão, mas elas estavam todas trancadas por dentro. Não tinha outra escolha. Peguei um banquinho, subi em um dos poços de janela e quebrei o vidro com o cotovelo. Estilhaços voaram por todo lado, mas não me importei. Me arrastei para fora pela janela quebrada, sendo imediatamente tomado pela chuva. Senti os cortes pelo corpo, mas a dor era abafada pela adrenalina e pelo medo. A chuva me molhou por completo enquanto eu corria na lama, tentando não escorregar. Quando estava a uma distância segura da casa, finalmente consegui sinal e chamei a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o telefone. Quando a polícia chegou e revistou a casa, os invasores já tinham ido embora. Eles levaram tantas coisas que nem consegui listar tudo. A queda de energia tinha sido intencional, o que não era surpresa. Meus pais ficaram furiosos e ameaçaram me expulsar de casa. Tive que praticamente implorar para que reconsiderassem, insistindo que não havia nada mais que eu pudesse ter feito. Eventualmente eles se acalmaram, mas ainda estou abalado. Até hoje não tenho ideia de quem eram aquelas pessoas ou como sabiam o meu nome. O que mais me assusta é pensar no que poderia ter acontecido se eles tivessem me encontrado. Moro em uma área tranquila nos arredores da cidade, mas há várias cidades mais populosas a uma curta distância de carro. Faz alguns meses que consegui um emprego noturno como segurança em um depósito localizado em uma dessas cidades vizinhas. O armazém ficava numa zona industrial que se estendia por milhas,
Um prédio isolado, com fileiras e mais fileiras de prateleiras metálicas altas e algumas grandes docas de carga. O trabalho era simples, rondas de rotina, segurança básica, garantindo que tudo estivesse devidamente trancado. Era quieto até demais, mas isso não me incomodava. Gosto da solidão, e a maioria das noites passava sem que nada digno de nota acontecesse. Numa quinta-feira chuvosa, estava checando o celular de tempos em tempos para ver atualizações sobre a tempestade, já que a ideia de dirigir para casa naquelas condições não me agradava. Felizmente aquela era uma noite tranquila, então pelo menos eu não teria que lidar com muita coisa. A energia no armazém oscilou algumas vezes, mas permaneceu estável, então não me preocupei. Mas cerca de 1 hora depois, a energia caiu de vez, mergulhando todo o armazém em completa escuridão. Fiquei irritado. Eu era o único funcionário de plantão, então cabia a mim resolver a situação. Embora tivesse sido treinado para algo assim, nunca imaginei que realmente teria que lidar com isso. Saí da minha pequena sala de segurança para dar início ao procedimento. Tinham me orientado a desconectar algumas das grandes máquinas antes de verificar os disjuntores. Então comecei por aí. A lanterna era minha única fonte de luz, e vou ser sincero, o ambiente estava assustador. O silêncio parecia mais denso na escuridão, e cada rangido do prédio soava ainda mais alto sem o zumbido das lâmpadas. Meus passos ecoavam intensamente, criando uma sensação estranha. Enquanto andava por um dos corredores, ouvi um estrondo metálico alto ecoando de algum ponto mais profundo do armazém. Isso me deu um susto, mas ignorei pensando que fosse o vento da tempestade mexendo no telhado ou nas persianas de metal. Mesmo assim, resolvi checar corredor por corredor. Ao virar uma esquina, parei em seco. Um feixe de luz fraco se movia ao longo das prateleiras à frente. Parecia exatamente como o da minha lanterna. Em questão de segundos, a luz desapareceu, mas eu sabia que a tinha visto. Ninguém deveria estar ali até a manhã seguinte. Senti meu coração acelerar. O que, afinal, alguém estaria fazendo ali? Pensei em chamar, mas desisti. Quando cheguei ao ponto onde tinha visto a luz, ela já não estava lá. O corredor estava vazio, apenas com fileiras de caixas e prateleiras cheias de mercadoria. Comecei a ficar inquieto porque sabia que não estava imaginando coisas. Eu tinha um trabalho a fazer, no entanto. Cogitei chamar a polícia, mas fiquei na dúvida se o que eu tinha visto era o suficiente. Talvez, só talvez, eu estivesse imaginando coisas. Pensando bem, se a empresa não tivesse me fornecido um taser, eu provavelmente teria chamado a polícia ali mesmo. Enquanto seguia em minha ronda, um cheiro estranho me atingiu. Um odor metálico e mofado, como metal enferrujado ou água parada. O cheiro vinha de uma das docas de carregamento, uma área mais escura do armazém, onde as caixas estavam empilhadas do chão ao teto. Segui o cheiro com a lanterna e foi aí que notei algo estranho. A luz refletiu no piso de concreto polido, revelando 2 conjuntos de pegadas molhadas que levavam a um dos corredores de armazenamento. Naquele instante, a vontade de correr na direção oposta e chamar a polícia foi forte, mas eu sabia que não podia. Se alguém estava lá dentro, era minha responsabilidade lidar com isso. Afinal, esse era o meu trabalho. A curiosidade acabou falando mais alto e eu decidi seguir as pegadas. Mantenho a lanterna abaixada, tentando não deixar claro onde eu estava. Conforme me aproximava, comecei a ouvir sussurros baixos, quase inaudíveis, como se 2 pessoas conversassem a alguns metros de distância. Não conseguia entender as palavras, mas algo no tom parecia tenso, quase desesperado. Desliguei a lanterna e prendi a respiração, tentando me mover sem fazer nenhum ruído. Com o taser firme na mão, aproximei-me dos sussurros. Quando virei a esquina, levantei a lanterna para confrontar quem quer que estivesse ali, mas, para minha surpresa, não havia ninguém na minha frente. Os sussurros também cessaram, o que era surreal. Eles estavam ali, bem próximos. Como poderiam ter sumido tão rapidamente? Toda a situação me deixou com os nervos à flor da pele. Decidi que não estava recebendo o suficiente para lidar com aquilo, e que a melhor opção era traçar uma linha reta até a sala de circuitos e religar a energia.
sem perder tempo com outras tarefas. Cheguei ao local e comecei a mexer nos disjuntores no escuro. Enquanto fazia isso, ouvi algo arranhar o chão próximo a mim. Virei a lanterna ao redor e avistei a ponta de uma ferramenta de metal a alguns metros de distância, um pé de cabra. Ele não estava ali antes. A situação tinha ficado séria. Quem quer que estivesse ali tinha intenções provavelmente nada amigáveis. Gritei que estava armado, embora fosse um blefe, considerando que eu só tinha o taser. Precisava sair dali o quanto antes. Meus nervos estavam à beira do colapso, mas eu sabia que minha segurança era mais importante do que qualquer consequência que pudesse enfrentar por sair daquele jeito. Enquanto me dirigia para a saída, um som metálico alto reverberou do outro lado do prédio, seguido pelo claro som de passos rápidos. Senti a adrenalina tomar conta de mim e comecei a correr em direção ao barulho. Ao virar a esquina, dei de cara com eles. No meio do corredor estavam duas figuras vestidas inteiramente de preto. Uma delas segurava um pé de cabra idêntico ao que eu tinha visto antes. Eles me olharam por um instante e, sem nenhum aviso, começaram a correr na minha direção. Não pensei duas vezes. Simplesmente me virei e corri. Toda a confiança que eu havia juntado desapareceu num instante. Podia ouvir os passos deles ecoando atrás de mim, mas não tive coragem de olhar para trás. Zigue-zaguei pelos corredores, torcendo para conhecer melhor o lugar do que eles. Após o que pareceu uma eternidade, os passos finalmente sumiram. Parei, tentando recuperar o fôlego, e percebi que eles tinham parado de me seguir. Com cuidado, segui até a porta de saída e saí. Imediatamente liguei para a polícia, pedindo para que viessem o mais rápido possível. Eles realmente chegaram rapidamente, e fiquei muito grato por isso. Claro, aqueles dois desconhecidos já tinham desaparecido há muito tempo, mas os policiais foram atenciosos e até me ajudaram a religar a energia. Meu chefe, por outro lado, não foi tão compreensivo. Me deu uma bronca por ter deixado o prédio e quase perdi o emprego por causa do ocorrido. Até hoje não consigo superar o quão estranha foi essa situação. Estava claro que aquelas pessoas estavam ali para me intimidar, mas mesmo assim me perseguiram com uma arma em mãos. O pior é que ainda trabalho naquele armazém durante a noite, embora agora meu chefe sempre escale pelo menos 2 pessoas para o turno noturno. Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Só fico aliviado que aqueles sujeitos não tenham me alcançado. No outono passado, completei 16 anos e comecei meu primeiro emprego em uma pequena pizzaria da minha cidade. Era um lugar familiar, com uma equipe de apenas 5 ou 6 pessoas. Consegui o trabalho graças ao meu melhor amigo, que já trabalhava lá. Minha função era fazer entregas e eu só pegava o turno da noite, pois tinha aulas durante o dia. Foi mais ou menos na minha 3ª semana nesse emprego que o estranho incidente aconteceu. A noite seguia tranquila. Poucos pedidos de entrega e poucos clientes no salão. Estava um pouco frio, o que fazia a maioria das pessoas preferirem ficar em casa. Por volta das 11 horas, uma ligação chegou. Meu amigo atendeu e anotou o pedido. Uma pizza pequena e um refrigerante. Preparam tudo rápido e logo eu estava na estrada para fazer a entrega. O endereço não era longe, apenas uns 8 minutos de distância. Mas ao entrar na rua, dei de cara com um buraco e percebi que a via estava cheia de rachaduras e irregularidades. Parecia um cenário de abandono total, muito pior do que qualquer outra área da cidade. Dirigi com cautela, desviando dos buracos, até chegar ao destino. Era uma casa de madeira de 2 andares. O lugar parecia tão envelhecido e esquecido quanto a rua, mas, curiosamente, o jardim estava repleto de flores e plantas bem cuidadas. Estacionei e peguei a pizza e o refrigerante caminhando até a porta da frente. Os degraus de madeira da varanda rangiam sob meus pés e um sentimento estranho de inquietação começou a me incomodar. Olhei de volta para o carro, com a visão da floresta densa ao fundo, e me dei conta de como aquele lugar parecia isolado. Bati na porta. Após alguns instantes, escutei sons do outro lado e o chão rangendo, como se alguém andasse devagar pelo interior da casa, cada vez mais próximo. Esperei com a pizza na mão
esperando que a porta fosse aberta, mas isso não aconteceu. Passados uns 10 segundos, comecei a me sentir desconfortável. Olá, sou o entregador de pizza, estou aqui com seu pedido. Nenhuma resposta. O silêncio dentro da casa era total. Algo parecia muito errado, então recuei e desci os degraus. Fiquei um pouco hesitante em ir embora sem que tivessem pagado, mas decidi dar uma última olhada. Ao fazer isso, um calafrio percorreu meu corpo. Um homem estava parado ao lado da casa, olhando fixamente para mim, como se estivesse vindo em minha direção e tivesse parado ao perceber que eu o vi. Ele parecia velho e magro, com um olhar peculiar nos olhos. Corri de volta para o carro enquanto ele continuava apenas me observando sem dizer nada. Saí dali rapidamente e voltei para a pizzaria. Não conseguia entender o que tinha acontecido. Meu amigo sugeriu que poderia ter sido uma brincadeira, mas aquele homem parecia muito velho para esse tipo de coisa. Só sei que fiquei aliviado por ter saído a tempo, porque não faço ideia do que teria acontecido se ele tivesse me alcançado na varanda. Isso foi só há um mês. Estávamos no final de setembro e por aqui chovia quase todo dia, sempre forte. Trabalho como segurança externo em um armazém nos arredores da cidade, e a chuva definitivamente não ajuda a deixar o trabalho mais agradável. Felizmente, a empresa me permite ficar dentro nos dias de chuva, mas isso faz o turno se arrastar ainda mais. Em vez de andar ao redor do prédio, fico parado nas portas de vidro da entrada, observando qualquer movimento. Naquela noite comecei meu turno às 9 da noite, trancando tudo depois que os funcionários saíram. A chuva caía pesada lá fora, então fiquei dentro, de pé próximo à porta, tentando apenas me manter acordado. Não havia nada para ver exceto a chuva, relâmpagos ocasionais e o estrondo do trovão. As horas passaram. Durante esse tempo me encostei na parede e fui ao banheiro algumas vezes. Mas então, enquanto lutava para ficar desperto perto da porta, ouvi um estrondo profundo. O som ecoou pelo armazém inteiro, como se metal estivesse se dobrando ou uma porta pesada raspasse ao abrir. Foi o suficiente para me deixar com os cabelos da nuca eriçados. Achei que era só um som assustador causado pela situação, mas afinal, era minha função checar. Caminhei pelo corredor principal, dando uma olhada nos corredores laterais. Eu não conhecia muito bem o armazém, já que costumava ficar do lado de fora. Sabia apenas que havia um corredor central com uns 5 ou 6 outros corredores que levavam a amplas áreas de depósito. Revirei cada um até chegar ao último, no fim. A porta estava entreaberta. Senti um calafrio na espinha mesmo sem saber se ela já estava assim antes. Fui até lá e empurrei a porta. A sala estava completamente escura. Olá? Minha voz ecoou pelo armazém silencioso. Depois de alguns segundos, comecei a recuar e fechar a porta, até que ouvi algo. Um som vindo da escuridão. Era uma voz. Parecia alguém resmungando ou rindo baixinho entre as prateleiras altas. "Tem alguém aí? O que está fazendo aqui?" Gritei. "Vem aqui", disse a voz quase num sussurro. "O quê?" "Vem aqui", falou um pouco mais alto. Eu ainda não conseguia ver nada. Após alguns segundos, fechei a porta. Peguei o rádio e chamei a polícia saindo pela entrada principal. 5 minutos depois, eles chegaram e vasculharam o prédio. Saíram sem ninguém. As câmeras de segurança mostraram o que parecia ser um homem de uns 50 anos, com uma jaqueta escura, se esgueirando por uma brecha em um dos portões dos fundos. Ele entrou na sala onde eu o ouvi e, perturbadoramente nas imagens, parecia segurar uma faca. Saiu logo depois que eu deixei o prédio. Nunca descobrimos o que ele queria ali ou o que pretendia ao me chamar para dentro do armazém. Pode parecer covardia, mas pedi demissão depois disso e encontrei um trabalho diurno. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu há 2 anos, lá pelo fim de outubro.
época em que a neve costuma dar as caras por aqui. Moro em um pequeno apartamento de um quarto, junto com meu cachorro Milo. Não é o melhor lugar do mundo, mas também está longe de ser o pior. Meus vizinhos são, em sua maioria, bem reservados, e como o prédio tem apenas 2 andares com 8 apartamentos, nunca fica muito cheio. Naquela noite saí do trabalho por volta das 6:30. Cheguei em casa, dei uma voltinha rápida com Milo, depois preparei o jantar e sentei na mesa para jogar videogame com alguns amigos. Acabei ficando acordado mais do que planejava, mas lá pela meia-noite decidi parar. O sol, claro, já tinha se posto, e eu nem me dei ao trabalho de acender as luzes do apartamento. O único brilho vinha da tela do meu computador, iluminando o ambiente no escuro. Quando resolvi que era hora de dormir, coloquei a coleira em Milo e desci com ele até o pátio dos fundos para que pudesse fazer suas necessidades. Estava bem frio lá fora, e o chão já estava coberto de neve. Esse pátio ficava logo atrás do prédio e tinha apenas algumas lâmpadas que iluminavam pequenos pontos aqui e ali. Estava tudo muito silencioso, mas enquanto eu esperava Milo farejar o ambiente, olhei para a janela do meu apartamento. As persianas estavam parcialmente abertas e eu conseguia ver a luz da tela do computador brilhando através do vidro. De repente, algo se mexeu. Notei que a luz que passava pelas persianas ficou mais intensa, como se alguma coisa a tivesse bloqueado por um momento. Murmurei, sem fôlego. Mas o que... Totalmente pego de surpresa. Olhei de novo para me certificar de que era mesmo a minha janela, mas eu sabia que era. Afinal, conseguia ver meu computador claramente. Minha mente começou a disparar. Alguém estava atrás da janela e se afastou ao perceber que eu estava olhando. Era a única explicação que fazia sentido para algo ter se movido daquele jeito. Puxei a coleira de Milo e, sem perder tempo, voltei para o prédio e subi as escadas até o 2º andar. Olhei pelo corredor e fui me aproximando devagar do meu apartamento, atento a qualquer som. Vale dizer que nunca tranco a porta quando saio com Milo, já que costumo ficar fora por menos de 1 minuto. Ainda assim, parecia improvável que alguém simplesmente tivesse entrado no meu apartamento. Abri a porta. À primeira vista, tudo parecia estar em ordem. A pequena grade para cachorro que deixo próxima à entrada continuava exatamente no lugar. Dei alguns passos para dentro. Ainda estava escuro, mas a sala principal parecia vazia. Então me virei e olhei para o corredor que leva ao meu quarto. A escuridão era tanta que eu nem conseguia ver a porta ao fundo. Para ser sincero, comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez fosse só cansaço e eu estivesse exagerando, pensando que o ar-condicionado poderia ter ligado e mexido um pouco nas persianas. Estava a ponto de ir até o quarto para conferir se estava tudo bem, quando notei que Milo tinha parado ao lado da porta de entrada. Olhei para ele e ele estava com o olhar fixo no corredor, rosnando de forma baixa e contida, algo que eu nunca o tinha visto fazer antes. Chamei seu nome, mas ele nem me olhou. Seus olhos continuavam presos no corredor. Segui seu olhar e só então comecei a distinguir uma figura no fim do corredor. Na penumbra, dava para ver o leve contorno de alguém parado lá. A única coisa realmente visível eram os olhos, abertos e mirando diretamente os meus. Meu corpo reagiu por instinto e corri para fora segurando Milo. Saí para a frente do prédio e fiquei lá com ele, enquanto ligava para a polícia e esperava eles chegarem. Meu coração só acalmou quando finalmente chegaram. Eles entraram no apartamento e logo saíram com um homem algemado. O sujeito nem tentou fugir. Parece que ele tinha se escondido no meu quarto e foi encontrado lá. Era um homem de meia idade e aparentava estar doente. Ele se recusou a explicar o que estava fazendo ali. O que mais me incomoda nessa história é pensar no momento exato em que ele entrou no meu apartamento. Eu levei Milo para fora assim que cheguei e depois antes de dormir, e essas foram as únicas 2 vezes que deixei a porta destrancada. Eu o vi pela janela antes de dormir, mas não tenho como saber se foi exatamente ali que ele entrou. Ele poderia ter estado dentro do meu apartamento por mais de 6 horas, escondido no meu quarto. Seja como for, tive sorte de ter Milo comigo naquela noite. As coisas poderiam ter terminado de uma forma muito pior sem ele. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações.
Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.